Yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, yeah, 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 oh. Muito boa noite, nós estamos começando mais um programa CBM ao vivo. É uma alegria poder contar com a sua audiência e esse é o momento que você tem para convidar seus amigos lá nos grupos da igreja, da família. Chama todo mundo, porque esse programa é um programa para lá de especial. Nós estamos comemorando 108 anos da Convenção Batista Mineira e também vamos celebrar um ano deste programa, o CBM ao vivo. Venha com a gente, porque está começando o CBM especial de aniversário da nossa convenção. Muito bem, gente, nós vamos começar com uma entrevista muito gostosa. Está conosco já aqui nos estúdios o pastor Arlécio Franco Costa. Ele que é pastor há 49 anos e 38 anos desse período como pastor da Igreja Batista do Barro Preto. Ele é ex-presidente da Convenção Batista Mineira e também exerceu por um período o secretariado executivo da nossa convenção. Ele é casado com a nossa querida ministra de música, irmã Tânia, e pai de Arlécio e também da Andréia, que é parte da nossa equipe de crescimento cristão da Convenção Batista Mineira. Pastor Arlécio, que alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Pela primeira vez, depois de um ano, a gente já estava aqui ansiosos com a sua presença, o pastor que tem uma trajetória tão bonita no nosso estado, inspirando a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas que passaram pela Igreja Batista do Barro Preto e antes, na primeira Igreja Batista em Governador Valadares, que marcou a sua chegada no Campo Mineiro. Pastor, eu quero, dando as boas-vindas e também boa noite, já começar perguntando, nesse tempo tão especial, quase 5 décadas, um pouco mais de 4 décadas aqui no nosso estado, quais foram as principais transformações que o pastor foi testemunha ao longo desse tempo? Boa noite, pastor Márcio. Uma alegria muito grande estar aqui com você, participando do programa e já parabenizando, né, pelo primeiro ano do CBM ao vivo. E assim também a nossa convenção também comemorando 108 anos. Isso é motivo de muita alegria, de expressar realmente a nossa gratidão a Deus por tudo isso. 44 anos em Minas Gerais, pastor. E eu aproveito essa oportunidade para expressar também a minha gratidão pela maneira como eu fui recebido aqui. Eu sou estrangeiro, né? Sou da Bahia, mas aqui chegando fui muito bem recebido e hoje minhas raízes estão aqui em Minas Gerais. E nesse tempo a gente pôde testemunhar quantas coisas boas aconteceram em nossa convenção, não é? Quando aqui cheguei, saudoso pastor Bittencourt era o executivo e eu pude acompanhá-lo muitas vezes, andando por essa Minas Gerais e vendo e testemunhando posteriormente com os outros executivos que chegaram, o pastor Aloysio, o pastor Renê, e nesse tempo com o irmão que está sendo bênção na condução da nossa Convenção Batista Mineira. Pastor, eu fico imaginando alguém que veio da Bahia, passou ali na sua formação teológica, eu conheço um pouquinho da sua história, na chegada ali no Seminário do Sul, com a nossa querida Tânia, já casado, né? Chegou ali casado. Casado, exatamente. E ali teve uma preparação, foi ordenado no 2º ano do seminário, a gente falava aqui, gente, antes de começar o programa, que não é algo comum hoje, mas naquela ocasião o pastor Arlécio foi ordenado quando estava ainda no 2º ano e foi trabalhar na igreja Sulacap, no estado do Rio de Janeiro.
E depois chega aqui em Minas Gerais, como o pastor disse, foi muito bem recebido, foi acolhido e dia a dia, ano a ano, se transformando numa referência para cada um de nós. O pastor é uma referência e nós louvamos a Deus por isso. Agora, o pastor fez aqui destaques importantes. Quando chegou, tínhamos a presença como secretário executivo, na época, eu não sei se era diretor executivo ou secretário executivo. Acho que é diretor executivo, né? Pastor José Alves da Silva Bittencourt. Um ícone da nossa convenção. E como é que foi, pastor, a sua chegada no Campo Minas, aqueles primeiros momentos, naturalmente com muitas perguntas e muito desejo de acertar? Como é que foram os primeiros passos do pastor Arlésio, não só como pastor em Governador Valadares, e o seu envolvimento na convenção, pastor que sempre foi muito envolvido e levou as suas igrejas a se envolverem? Como é que foi? O que o pastor traz na memória desse tempo? Pastor Márcio, há um fato interessante e que eu nunca esqueci. Quando eu cheguei em Governador Valadares, sem conhecer Minas, logo uns 2, 3 meses depois, eu vim aqui em Belo Horizonte para visitar o pastor Bittencourt e me apresentar, né? Estava vindo de fora. E foi uma conversa muito boa, ele me recebeu de uma maneira espetacular. Só que no final fiz uma pergunta a ele: pastor, estou vindo, não conheço Minas, como é que a gente deve se comportar em Minas? Ele, daquele jeito dele, fez: é só continuar fazendo as coisas direitinho que dá certo. E tempo depois, muitos anos depois, eu dizia: e aí, pastor, você continua ainda direitinho, né? Mas foi muito bem recebido aqui em Minas. O que a gente percebia, pastor, naquele tempo, eram as dificuldades, né? Minas é um estado gigantesco, né? Muito grande, as dificuldades de locomoção, a comunicação naquela época era muito restrita, né? Muito difícil, e a gente pôde acompanhar aqueles primeiros momentos, quando eu cheguei, com todas essas dificuldades. Graças a Deus, a convenção foi crescendo, os recursos começaram a aparecer, o dinamismo também dos novos secretários, novos diretores. Então, hoje, quando eu olho para 44 anos para trás, é outra convenção, em termos de trabalho, em termos de eficiência nas suas programações, na estrutura que abençoa tanto os nossos pastores e as nossas igrejas. Então, dou muita graça a Deus por esse tempo que eu estou vivendo, por ser testemunha dessa transformação por todo esse tempo. Pastor Arlésio, eu queria aqui dar um testemunho ao vivo aqui para as pessoas que estão em casa, da importância do seu ministério e da sua liderança para nós. Eu costumo dizer, e recentemente falei para um dos nossos líderes, se nós temos avanços, gente, nesse tempo, e graças a Deus nós percebemos isso, é porque gente séria, gente com visão, com bom testemunho libado. Falei com o pastor Renê recentemente isso. Imagina você assumir um ministério cujo líder anterior tenha tido tropeços na área ética, moral. O tempo que se gasta para você recuperar a imagem daquela função, daquele ministério é muito grande. E eu louvo a Deus porque nós recebemos o bastão de mãos sérias e o pastor faz parte, é um dos líderes que faz parte dessa trajetória. E recebeu, quando chegou, também de mãos sérias, como é o caso do pastor José Alves da Silva Bittencourt. Quando o pastor olha para a convenção como um todo e pensando a partir da lente da igreja, o pastor começou no Barro Preto, era uma igreja de bairro, uma igreja pequena. Eu, na década de 90, lembro que Barro Preto ainda estava dando passos para o crescimento, para a expansão. E o pastor, quando deixa o ministério, 38 anos depois, entrega o ministério de uma igreja relevante, uma igreja todas as igrejas são relevantes, evidentemente, mas com um número expressivo de membros, com uma estrutura, com um respeito muito grande. Então, eu queria que o pastor falasse agora para os pastores, líderes que estão nos acompanhando em casa, o que significa a convenção. Agora estamos aqui celebrando os 108 anos, para uma igreja, por exemplo, como Barro Preto, uma igreja grande, uma igreja que tem toda a estrutura, que a rigor não precisaria da convenção. Por que uma igreja grande, uma igreja expressiva, deveria estar envolvida? Porque
porque o pastor levou a igreja a se envolver durante todo o seu ministério, desses 38 anos. Pastor, naquele primeiro momento, como disse, com a dificuldade dos recursos que a convenção tinha, a preocupação primordial, e teria que ser assim mesmo, era a área de evangelismo, a expansão das congregações, das frentes missionárias, da abertura de novas igrejas, mas não se tinha um trabalho mais consistente no apoio às igrejas locais. E então, no primeiro momento, a gente acompanhou nesse sentido, mas posteriormente, a convenção melhor estruturada começou então a ter programas significativos para a vida das igrejas, e especialmente na área da educação. Hoje, com a área de crescimento cristão e as outras gerências que nós temos na convenção, as igrejas têm sido muito abençoadas. A igreja hoje, ela pode buscar a convenção, recorrer à convenção, toda e qualquer necessidade, porque vai ter apoio, vai ter orientação, vai ter recursos disponíveis para abençoar. Então, Barro Preto, naquele primeiro momento, talvez não tenha usufruído de tudo isso da convenção, mas no momento seguinte, com todo o apoio que recebemos, experimentamos crescimento, e hoje a gente olha para trás com muita gratidão a Deus por essa trajetória e por tudo que aconteceu. Gente, coisa boa poder, nesses 108 anos, nós estamos aqui para celebrar isso, e eu quero dar também os parabéns para você que está nos acompanhando, você que é pastor batista. Hoje, pastor, nós temos mais de 1000 pastores no Campo Mineiro. Também você que é líder das nossas igrejas. Eu estive recentemente retornando do interior e recebi uns abraços tão especiais de irmãs que estão no nosso meio há 30, 40, 50 anos, coisa linda. E a gente está aqui recebendo o pastor Arlécio Franco Costa, ele que é pastor batista há quase 50 anos, 49 anos como pastor batista, dos quais 38 anos dedicado exclusivamente à Igreja Batista do Barro Preto. E com toda essa trajetória, pastor, eu gostaria que o senhor deixasse, a gente vai voltar daqui a pouquinho, mas antes do intervalo eu queria que o senhor deixasse uma palavra de um pastor que fez o ministério de maneira ilibada, não só do aspecto ético, moral, mas também incentivando a igreja à unidade com as demais. Qual o conselho que o senhor daria para esse pastor que está nos acompanhando, esse líder, quem sabe um seminarista que já será pastor, o conselho de um pastor experiente para um jovem pastor do envolvimento com o trabalho denominacional? Pastor, uma característica nossa, Convenção Batista brasileira e mineira, é a cooperação. Nós temos uma história, nós temos um legado extraordinário nesse aspecto de cooperação. Então, quando nós entendemos isso, e os nossos colegas, pastores, e a liderança de igreja de modo geral, quando entende isso, nós participamos desse todo e, obviamente, contribuímos para que o Evangelho se expanda por toda essa Minas Gerais e as igrejas serão cada vez melhor estruturadas. Então, a cooperação é de fundamental importância. E a perseverança nas dificuldades que surgem, né? Eu costumo dizer, pastor, que no que diz respeito ao ministério pastoral, ninguém consegue pastorear, ser pastor de fato, 1 ano, 2 anos, 3 anos de ministério. É preciso perseverança. E quando há a cooperação, acabamos por ter os recursos, o apoio necessário para continuarmos e desenvolvermos o ministério que Deus coloca em nossas mãos. E eu sempre lembro do que Paulo escreveu lá em Coríntios, capítulo 15, verso 58, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, de fato. Gente, está aí um testemunho, também um conselho do pastor Arlécio, que tem um ministério que inspira todos nós. E nós já vamos voltar com ele. Você está aqui no programa especial da nossa convenção. Estamos aqui celebrando os 108 anos de existência dessa convenção tão querida, que tem agasalhado, tem abraçado centenas, milhares de igrejas e congregações nesse grande estado
mineiro. Daqui a pouquinho a gente volta com o pastor Arlécio. Vamos de música, música que fala ao seu coração. Tua misericórdia nos deu vida e nos abraçou. Mesmo em meio a todos os delitos, o teu perdão nos alcançou. E salvos pela graça nesse amor, com Cristo vamos vencer. Não mais escravos do pecado, mas livres para vencer. Tua misericórdia nos deu vida e nos abraçou. Mesmo em meio a todos os delitos, o teu perdão nos alcançou. E salvos pela graça nesse amor, com Cristo vamos vencer. Não mais escravos do pecado, mas livres para vencer. Livres para vencer. Jesus Cristo me salvou. Não vivo mais distante. O seu sangue me lavou e pôs em mim vestes de santo. Salvos pela graça nesse amor, vamos viver favor imerecido. Salvos pela graça nesse amor, vamos viver favor imerecido. Salvos pela graça nesse amor, vamos viver favor imerecido. Salvos pela graça nesse amor, vamos viver. Jesus Cristo me salvou. Não vivo mais distante. O seu sangue me lavou e pôs em mim vestes de santo. Salvos pela graça nesse amor, vamos viver favor imerecido. Salvos pela graça nesse amor, vamos viver favor imerecido. Você acabou de ouvir essa música lindíssima com Rose Franco, ela que é seminarista nossa, do nosso Seminário Teológico Batista do Estado de Minas Gerais, também ovelha do meu amigo André Anastácio, da Primeira Igreja Batista em Teófilo Otoni.
Eu costumo dizer que Deus deixa algumas pessoas passar várias vezes na fila dos dons. A Rose, além de uma excelente musicista, seminarista e também uma advogada muito bem sucedida, ela que tem uma história de vida lindíssima, que você que tem já o seu material de missões vai conhecer essa história tão linda, e é um prazer, Rose, recebê-la aqui no nosso programa, trazendo essa canção tão especial para nós, com essa indumentária que tem muito significado, e você vai saber quando conhecer o nosso kit de missões. Gente, nós estamos aqui celebrando os 108 anos da nossa Convenção Batista Mineira. Esse programa também tem motivo especial, porque nós estamos comemorando e agradecendo a Deus, junto com você, pelo primeiro ano de existência desse programa, o CBM ao vivo, que é transmitido não só para Minas Gerais, mas para todo o Brasil, através da Rede Super e também da parte de internet, né, das nossas redes sociais. A NET TV também transmite em canal fechado para todo o Brasil, e tem sido uma experiência riquíssima andar por Minas Gerais e também fora do Brasil e ver pessoas como você que tem nos acompanhado aqui. E esse programa, portanto, está aqui para celebrar, para glorificar a Deus por um ano de existência. Bom, nós já começamos aqui uma conversa tão gostosa com o pastor Arlécio Franco Costa, e também agora, junto com ele, estamos recebendo a France Maria Gatti de Oliveira, ela que é filha do pastor Rui Franco de Oliveira, que presidiu a Convenção Batista Mineira por 11 mandatos. Viveu 5 décadas ligada ao Colégio Batista Mineiro, não só como aluna, mas também professora. E hoje, aliás, por muito tempo já, é membro da Igreja Batista do Barro Preto. France, que alegria recebê-la aqui. Obrigada. A gente sabe da história tão linda da sua família, do seu pai, 11 anos como 11 mandatos, na verdade, como presidente da convenção. Pastor Arlécio, não é pouca coisa. Com certeza. Né? Eu fico imaginando quantas experiências. O pastor Arlécio disse ali, olha, o tempo meu com o do pastor Rui da France, se somar tudo, dá quase 108 anos. Né? Mas, France, seja muito bem-vinda nesse programa. Sinta-se à vontade, é uma honra para nós recebê-la. Muito obrigada. E com você a memória do seu pai, que tem tanto significado para nós. Nós o respeitamos tanto na memória, por tudo aquilo que ele fez, aquilo que ele entregou. Ele também ocupou a secretaria da convenção. Portanto, existe marcas sólidas, alicerces muito sólidos que a sua família colocou, e hoje nós reconhecemos isso em vários momentos. Amém. E eu queria, com essa boa noite, né, e boas-vindas, já começar perguntando, o que você traz na memória do seu pai, não só como pastor, mas também como líder denominacional, você pequenininha, mas já observando todo esse movimento dos batistas em Minas Gerais. Meu pai era um agregador de igrejas. Ele sempre procurava as igrejas e trazia os pastores, ouvia. Então, ele sempre estava disposto a ouvir os problemas das igrejas e compartilhar e aconselhar. E nossa casa era bem próximo da sede, da antiga sede da junta ali, e nossa casa às vezes virava hotel, porque o pessoal vinha do interior e não tinha como, às vezes, ficar em hotel, porque as coisas eram mais difíceis, né? Não tinha tanta facilidade. E a nossa casa era hotel. A gente tinha que dormir, às vezes, até na casa da minha tia, que morava próximo, para deixar a nossa casa para receber os irmãos do interior. O pastor Arlécio estava falando agora há pouco, né, antes de a gente começar a gravação aqui. Olha que interessante, gente. Ele que teve o privilégio de conviver com o pastor Rui Franco, dizendo que, além de tantas qualidades, ele era um pacificador. É isso mesmo, pastor Pastor Arlécio? Márcio, pastor Rui, eu agradeço a Deus por ter convivido com ele, ainda que pouco tempo. Ele era uma pessoa mansa, era um conselheiro, era um pacificador.
Então, ele foi de uma importância gigantesca para a Convenção Batista Mineira, em tempos difíceis, em tempos de crise, mas sempre a sua presença. Então, ele deixou um legado extraordinário na Igreja Batista do Barro Preto e, com certeza, na Convenção Batista Mineira, pelo temperamento, pela sua maneira de agir, pela sua integridade pastoral, ministerial. Lembranças gostosas, como o irmão costuma dizer, né? Muito bom. Você sabe, pastor, esse Francis, essa é uma das qualidades que eu entendo fundamentais para um líder que quer construir um grande movimento de unidade, que é ser pacificador, né? E eu louvo a Deus pela sua família, pela vida do seu pai, por ter sido esse instrumento, porque eu costumo falar o seguinte, gente, que quando a gente tem momento de paz, é possível a gente construir grandes projetos. Quando a gente não tem essa experiência de paz, então a gente acaba ficando focado para resolver os nossos próprios dilemas. Então, quando o pastor Arlécio dá esse testemunho de um dos perfis do seu pai, a gente percebe por que a Convenção Batista Mineira chegou aonde chegou hoje, porque homens pacificadores, homens que colaboraram com a unidade, você disse, seu pai agregava igrejas, né? Agora, Francis, fala para mim, você teve alguns momentos ali na trajetória do seu pai, que foi muito longa, né? Como pastor do Barro Preto, mas também como líder denominacional. Como é que ele, na sua experiência de filho, ele conseguia administrar esses dois grandes movimentos? Porque não é fácil, né? Você ser presidente da convenção e também ser pastor de uma igreja. A igreja compreendia bem isso, porque ele era chamado para ajudar a convenção, né, a denominação. Então, a igreja compreendia bem. Nunca reclamaram dele sair para resolver os problemas. E a gente em casa ficava com a minha mãe, que a minha mãe também era uma missionária itinerante quando conheceu meu pai, né? Então, ela sabia bem administrar essa ausência do meu pai. Agora, naturalmente é isso, né? Ela falava agora há pouco também, gente, porque a gente tem um bate-papo aqui antes de começar as gravações, e então ela disse assim, olha, eu também tenho lembrança do meu pai muitas vezes viajando. E esse estado, né, pastor Arlécio? Enorme, né? É desafiador. A gente consegue viajar aqui 10, 12 horas dentro do estado. E aí a gente está falando aqui do pastor Rui Franco, mas você tocou numa peça fundamental que era sua mãe, que deu a estrutura para a família. Enquanto ele viajava, a sua mãe segurava as cordas. Fala um pouquinho da sua mãe, porque a gente lembra muito do pastor Rui Franco, né? Mas a gente sabe que uma família é constituída por elementos fundamentais. E a esposa, muitas vezes, exerce função tão nobre quanto do líder que está se expondo. Fala um pouquinho dela, como é que era essa relação dela em casa e também com a liderança do seu pai. Não, minha mãe era uma mulher, eu considero, não é porque é minha mãe, mas era extraordinária. Porque ela sempre, quando papai viajava, que às vezes demorava muito tempo, que era viagem de ônibus, né? Não tinha avião, não tinha nada dessas coisas. Já então, não era cavalo nessa época? Não. A minha mãe foi missionária itinerante a cavalo. Uau! Antes de conhecer meu pai. Então, ela trabalhou no Campo Mineiro e, então, quando meu pai precisava sair, ela assumia o papel de esposa de pastor, ela visitava os doentes, ela ia até velórios assim, de pessoas que morriam quando ele estava fora, ela tomava as providências como se ela que fosse a mãe de todos, entendeu? E tem um episódio muito interessante, o pastor Arlécio sabe, quando a igreja era o templo antigo, tinha uma escada que descia e meu pai ficava em cima, despedindo a congregação. E a minha mãe ficava embaixo da escada catando os problemas. Então, quando chegava em casa, olha, precisamos resolver isso assim, assim. Aí eles iam resolver os problemas de comum acordo. Pastor, a dona Marta era uma mulher muito forte.
e carismática. A gente se aproximava dela, eu tinha que elogiá-la, né, pela postura, pela determinação. Uma mulher forte, e marcou muito a Igreja Batista do Barro Preto no tempo que, ao lado do seu esposo, esteve lá pastoreando. Eu fico pensando, pastor Arlésio e França e Maria, quando a gente tem essa oportunidade de estarmos aqui trazendo à memória homens e mulheres tão caros para nós, que nos permite chegar aos 108 anos, como estamos chegando, seria um erro muito grave não percebermos que esses pilares foram postos muito antes de nós chegarmos. E eles conseguem, esses líderes tão estratégicos, que Deus levanta, conseguem deixar as marcas mesmo depois de décadas. Com certeza. E isso inspira tantos, de tal modo que a Igreja Batista do Barro Preto, com muita sensibilidade, inaugurou um dos seus espaços e deu o nome do seu pai. Não é isso, pastor? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência lá. Quando a igreja construiu o edifício de educação cristã, tínhamos a preocupação de ter um espaço, né, um auditório, um segundo auditório, um santuário e um segundo. E disse à igreja daquela época que era a oportunidade de prestar uma homenagem, né, por reconhecimento de todo o ministério, de tudo que significou para a igreja o pastor Rui. Então, um auditório lá, o auditório pastor Rui Franco de Oliveira, e é muito bem usado, né, França? Muito. Constantemente. E a gente homenageia a memória desse grande homem de Deus. E é algo tão lindo, né, que inclusive eu gostaria de dizer aqui, de maneira a incentivar você que é líder de uma igreja batista aqui do estado de Minas Gerais, ou quem sabe de outras igrejas, porque esse programa tem sido assistido por tantas pessoas de outras denominações e até mesmo aqueles que não são membros de igrejas, mas esse princípio da honra de nós lembrarmos aqueles que deixaram marcas preciosíssimas. Isso pode ser no ambiente familiar, isso pode ser no ambiente eclesiástico e até mesmo no ambiente público ou privado. Mas o princípio da honra é tão importante. E eu fiz essa menção, França Maria, porque quando a gente vai no Barro Preto, constantemente o nome do seu pai é lembrado. Porque diz, olha, vai ter lá um evento e vai ser no auditório Rui Franco de Oliveira. Olha, vai ter um ensaio no auditório Rui Franco de Oliveira. Inclusive tem uma sala de EBD que funciona nos domingos, ou pelo menos tinha. Tem. Não é isso? De adultos, né? Quando eu tenho oportunidade de estar na EBD, eu vou lá. É Rui Franco de Oliveira recebendo, portanto, esses eventos. Traz, portanto, a memória para que a gente não deixe passar e esquecer esses nomes tão especiais. Eu lembro quando tivemos a oportunidade de inaugurar aquela a galeria dos executivos. Você esteve lá com a sua irmã. Sim. E foi um momento tão especial, porque a gente tinha ali tantos executivos. Eu sou, se eu não me engano, 14º executivo nesses 108 anos. O pastor Arlésio foi, ainda que por um período curto, mas foi... Uma transição. Mas foi executivo da convenção e presidente muitas vezes. A gente tinha lá vários executivos presentes. Pastor Arlésio estava, pastor José Alves da Silva Bittencourt, pastor Aloísio estava, pastor Renê Toledo. E eu tive a oportunidade também de patrocinar esse momento na minha gestão. E a irmã estava lá como filha, guardando a memória, e nós tivemos a oportunidade de reconhecer a imagem, a figura, o legado e a história tão linda do seu pai. Obrigada. Por isso, Francis, aqui junto com os nossos mais de 100 mil batistas e batistas também pelo Brasil todo, hoje a gente tem recebido a audiência da Bahia, viu, pastor? Tem muita gente na Bahia assistindo a gente, do Sudeste, do Norte, Nordeste, do Sul do nosso país, inclusive fora do nosso Brasil, assistindo esse programa. E a gente quer dizer aqui que esse programa de 108 anos, nós estamos reconhecendo a história de tantos homens e mulheres que por aqui passaram, marcando a história dos 108 anos da nossa convenção. E esse programa traz, nesse primeiro momento, o pastor Arlésio Franco Costa, que foi não somente presidente da nossa convenção, foi executivo num período de transição e pastor 38 anos da Igreja Batista do Barro Preto.
E também a Franci Maria, representando o pastor Rui Franco de Oliveira, que deixou marcas tão preciosas. E se eu não estou enganado, o pastor Arlécio, ele foi o presidente que mais vezes ocupou a função, 11 vezes. O senhor ocupou? 6 vezes. 6 vezes. Eu acho que não teve outro. Acho que que não ficou também. tanto tempo como presidente. E pouco provável teremos alguém que consiga ficar tanto tempo. Então recebam aqui o meu abraço em nome de todos os batistas, do nosso querido presidente, pastor Sandro Ferreira, pastor Arlécio, toda a nossa diretoria, conselho diretor. Saibam que vocês são muito amados, são muito respeitados. E no caso do pastor Franco, a imagem do seu pai continua marcada, não só nos auditórios, como é o caso da Igreja do Barro Preto, de maneira muito sensível, conferiu essa honra, mas também na memória, porque nós reconhecemos isso. Deus abençoe vocês. Amém. E que o Senhor obrigada. continue levantando homens com essa história, com essas trajetórias, homens e mulheres que estão marcando a história da nossa convenção, até que Jesus volte, nós vamos continuar honrando. Recebemos o bastão da história das mãos de vocês e queremos honrar e passar para a próxima geração. Amém. Bom, gente, que alegria. Pastor Arlécio, mais uma vez, muito obrigado. Franci e Maria, e estão sempre convidados. O pastor Arlécio fica um pouco mais, porque no final ele estará orando por cada um de nós e também agradecendo a Deus por essa história tão linda de 108 anos da nossa convenção, bem como do primeiro aninho do programa CBM ao vivo. Tem música linda chegando, música que fala ao seu coração, e daqui a pouquinho, depois da música, a gente está de volta. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Queridos batistas mineiros, é o CBM na estrada, hoje na Assembleia Legislativa Mineira. O motivo? Uma homenagem, um momento muito especial para embaixadores do rei e mensageiras do rei, que você acompanha agora. Vem comigo. Nós estamos aqui diante de um reconhecimento que talvez já deveria ter chegado há 50 anos. Porque nós estamos falando de uma organização, ou de duas organizações, que elas participam da formação de homens e mulheres de honra e de Deus, né? Parabéns ao deputado Rafael Martins, parabéns a essa Casa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que demorou, mas chegou. Chegou a hora de dizer gratidão a vocês que estão contribuindo para uma sociedade melhor. Rafael sempre foi bênção. Um menino muito líder, desde garoto, muito atuante, capaz, e Deus nos proporcionou essa bênção na vida do Rafael, hoje deputado Rafael Martins. Então esse reconhecimento nada mais é do que, vamos colocar, a graça de Deus se manifestando sobre o trabalho realizado no Estado. Então nós temos visto meninos, né, sendo transformados pelo poder da palavra, e quando vem o reconhecimento público a nível de Assembleia do Estado, isso nos traz muita alegria ao coração, saber que Deus está confirmando o trabalho que tem sido realizado. A gente está vivendo um momento histórico importantíssimo para a nossa organização Mensageiras do Rei. Eu agora estou descendo daquele palco, lembrando do tempo quando eu tinha 12 anos de idade que eu era mensageira do Rei. Estou grata a Deus por esse reconhecimento público que foi feito nessa noite, da relevância desta organização. Foi uma noite muito legal, que a gente pôde ver o trabalho que as mensageiras do rei, os embaixadores do rei, o efeito que dá nos adultos, quando eles crescem, eles se tornam adultos virtuosos, adultos que conseguem falar, conseguem fazer ações. Foi muito legal, muito interessante estar aqui nesse ambiente, com os embaixadores e com as mensageiras, a homenagem no todo e a decisão dessa de aplicar os embaixadores, as instituições Mensageiras do Rei e embaixadores como patrimônio de Minas. É um momento de grande alegria, porque eu fui embaixador. E ser embaixador foi algo extremamente importante na minha vida, na minha formação. Eu costumo dizer que a igreja nos prepara para a vida. Nós aprendemos a servir a Deus, mas nós aprendemos e nos desenvolvemos como pessoa, como homens. E aquilo que nós aprendemos como embaixador, como cristãos na embaixada, nos forma para servir o Senhor e também nos aparelha para servir a sociedade. A mordomia é uma das frentes que a gente vive intensamente com as mensageiras do rei, com os embaixadores também. E aqui foi a oportunidade da gente receber e entregar. Então fazer bom uso do que Deus tem permitido a nós. E foi uma noite de proclamação do Evangelho. A organização Embaixadores do Rei, posso dizer que é o respirar do pastor Edmilson. É paixão, é amor, é dedicação. Deus abençoe e que a gente possa continuar fortalecendo ainda mais essas organizações, que Minas Gerais, que é um dos pouquíssimos estados a fazer esse reconhecimento, que Minas Gerais pode ser esse grande vetor para o resto do país, reconhecer a importância desse trabalho missionário também. Nós, enquanto Convenção Batista Mineira, agradecemos esse reconhecimento, que Deus lhe abençoe. Muito bom estar aqui, presenciar esse momento e cobrir esse momento. Muito obrigado. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Graças a Deus. Deus abençoe.
Vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido aí a nossa matéria. Para mais informações, entre no nosso canal do YouTube, @Batistas Mineiros. Comente, curta e compartilhe. Renato Lopes para o programa CBM ao vivo. É com vocês aí no estúdio. Aliás, nós estamos aqui celebrando juntos os 108 anos da nossa querida Convenção Batista Mineira. E você é convidado a celebrar junto com a gente. E também o primeiro aninho do programa CBM ao vivo. Você que chegou agora, é momento de você convidar também amigos, parentes, os grupos da igreja. Chama todo mundo, porque esse programa é muito especial. É um programa festivo e também de reconhecer o poder de Deus através da atuação na nossa querida Convenção Batista do Estado de Minas Gerais. Está chegando agora as nossas queridas irmãs, elas que são gêmeas, Elisa Aguiar Pereira e Luísa Aguiar Pereira. Elas são filhas do pastor Luiz Fernando e da Kátia. Elas têm 21 anos e o pastor Luiz Fernando está há 25 anos na Primeira Igreja Batista em Divino. Elas estão cursando Direito. Quando eu estive na casa delas, estavam se preparando para a faculdade e agora já estão quase terminando o curso. Sim. Elas que fazem parte da juventude do estado de Minas Gerais, são as novas batistas que já estão trilhando esse caminho tão lindo de servir ao Senhor, servir numa igreja batista. Sim. E também através do testemunho, da vida com Deus, tem impactado pessoas. Eu lembro que quando eu estive com vocês lá, naquela refeição gostosa que a sua mãe preparou, a gente conversou sobre o desafio de ir para a faculdade, né? Sim. E como continuar honrando a Deus lá onde vocês estão estudando. Bom, eu queria começar perguntando assim, como é que tem sido ser uma pessoa de Jesus num ambiente universitário que tem tantos desafios, né? Sim. Eu acredito que o maior desafio da juventude é você ter a sua identidade firmada. Nós vivemos num mundo que nós somos bombardeados por informações, por pessoas tentando nos influenciar de todos os lados, principalmente no curso que nós fazemos, que é o curso de Direito, que existem grandes nomes, grandes pessoas que nem sempre têm os mesmos valores que nós. E eu acredito que esse desafio é enfrentado quando você tem uma base, quando você tem um alicerce, quando você tem a quem se amparar. E nós acreditamos que, com a ajuda da nossa família, com a ajuda da nossa igreja local, nós temos a nossa identidade firmada em Cristo e isso tem sido o nosso alicerce durante esse tempo na universidade. Sim, como a Luísa falou, o curso de Direito, né, ele vem com vários debates polêmicos, alguns assuntos, né, mais difíceis, né, complicados, assim, na faculdade. E nós, como cristãs, né, ali é um momento da gente se posicionar, da gente pôr a nossa fé, né, mostrar a nossa fé, o que nós acreditamos, mesmo sendo num ambiente que talvez nós possamos ser a minoria, né, mas é muito importante que a gente saiba se posicionar e, como ela falou, ter uma identidade firmada para chegar nesses ambientes, assim, e se manter firme, né? Agora, Elisa, certamente a base que vocês estão se referindo está em casa, né? O pai, a mãe, a igreja que vocês foram criadas, porque vocês têm 21 anos de idade e o pai de vocês é pastor dessa igreja há 25 anos, ou seja, vocês nasceram já vendo tudo isso acontecer, né? Sim. Mas eu também sei que vocês sempre foram muito envolvidas nos projetos da juventude do nosso estado e eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu envolvimento na Juban, em todos aqueles Turma de Minas, Pescador Jovem, tantos outros encontros. Como é que foi essa caminhada? Então, a nossa região é um pouco distante, né? Nós temos muitos projetos com a juventude ali na nossa região, mas o meu pai e minha mãe, né, como você falou, eles sempre foram uma base muito forte para nós e sempre nos incentivaram a vir aqui, eles sempre nos trouxeram para a gente poder ficar mais perto mesmo dos trabalhos da Juban. Então, sempre nos incentivaram a participar, como você falou, né, o Turma de Minas, os projetos missionários, que são projetos que eu e a Luísa, a gente tem um carinho muito grande, a gente ama participar. São projetos, assim, que de fato transformam a nossa vida, né?
a Convenção Batista incentiva muitos jovens, né, com esses projetos, com esses congressos, esses encontros. Então, assim, nós temos um carinho muito grande pela Juban, pelos projetos, né, que eles fazem com a juventude. Nós amamos participar. Os projetos missionários, assim, são projetos transformadores, né, que realmente nos incentivam a espalhar do amor de Deus, assim, nos desafiam, né, chegar numa igreja local, que às vezes tem só a família pastoral ali, você prega, você ora pelas pessoas, faz visitas, né, com outros jovens da sua idade, mais velhos ou mais novos também. Então, é muito bom e muito importante esse envolvimento, estar ali presente. E o nosso pai e a nossa mãe sempre nos incentivaram e fizeram de tudo para a gente estar envolvida ali nesse meio. Agora, Luísa, vocês sabem que nós estamos aqui celebrando juntos os 108 anos dessa trajetória. Vocês têm 21 anos. Sim. Quando vocês nasceram, a convenção já tinha muita estrada. Recentemente, agora, né, antes de vocês chegarem, a gente entrevistou aqui o pastor Arlécio Franco Costa, também a Rose Maria, que é filha de um dos pioneiros da convenção. Uhum. E eu costumo dizer que uma trajetória de mais de 100 anos é como se fosse aquela corrida de revezamento nas Olimpíadas, que vai passando um bastão para o outro. Sim. Um cansa, passa para o outro. Aí corre mais um pouco e passa para o seguinte, e assim até completar toda a corrida. E vocês estão recebendo um bastão dessa história. E eu queria que você falasse um pouquinho, quando você olha para a história dos seus pais, e vocês estão dizendo como eles são importantes, né, na formação de vocês, nessa base para que vocês sejam testemunhas de Jesus lá na universidade, mostrando com postura, com palavras, com o caráter de vocês. Agora, antes dos pais de vocês, também teve muita gente construindo essa história. Quando vocês percebem que vocês estão fazendo parte de um projeto tão grande, como é que fica o seu coração em termos de responsabilidade, olhando para o futuro dos batistas em Minas Gerais? É uma alegria imensa saber que nós estamos participando daquilo que o Senhor tem feito em Minas, através dos batistas mineiros. E nós, de fato, sentimos uma responsabilidade, principalmente relacionada à nossa juventude. Muitas pessoas veem a juventude como a igreja do futuro, mas nós sabemos que a juventude faz parte da igreja de hoje também. É verdade. E como é importante tantos projetos realizados, tanto nas igrejas locais quanto pela juventude mineira. É muito importante para que nós possamos ter esse sentimento de que nós fazemos parte. Às vezes, quando nós vemos o presidente da Convenção Batista Mineira, nós achamos que isso é algo muito distante de nós, sendo que nós também fazemos parte disso. É muito importante termos esse sentimento de unidade em Cristo, porque nós somos um corpo. E nós sabemos que, mesmo nós fazendo parte da juventude, isso é um dever nosso, esse compromisso com a nossa igreja local, esse compromisso de levar a palavra do Senhor e honrar esse nome. Nós sabemos que isso também é um compromisso nosso. Então, nosso sentimento é de gratidão por saber que o Senhor tem nos permitido fazer parte disso e, ao mesmo tempo, de esperança de que nós conseguiremos levar isso adiante. Agora, Elisa, eu fico aqui com o coração tão grato a Deus de ter vocês aqui, porque enche o meu coração de tanta alegria e de tanto orgulho de vocês por serem jovens batistas. Eu fico imaginando o pai e a mãe de vocês, aí o orgulho não cabe no coração, né? Mas eu também, porque quando a gente tem jovens como vocês, tão dedicadas, aplicadas e vivendo o evangelho de maneira intensa, a gente percebe, eu fico imaginando os pastores, líderes que estão nos acompanhando, que vale a pena cada semente lançada, cada aula de escola dominical, cada sermão pregado, porque está forjando uma geração de gente que tem impactado já hoje, como você disse, mas há de impactar muito mais no futuro próximo. Sim. E você, que está se formando junto com a sua irmã em Direito, uma das áreas mais estratégicas na constituição de uma sociedade justa, porque espera-se dessa cadeira que vocês estão ocupando em breve, que dela emane a justiça, onde os direitos sejam garantidos, dos mais simples, dos que moram mais distantes. E eu queria que você falasse como você pretende
como uma advogada, quem sabe no futuro ocupando um cargo público, ou quem sabe ainda dentro de um escritório com a sua irmã e tantos outros, né, compondo. Como você acha que você pode honrar a Deus e fazer com que tudo que você aprendeu de fé cristã fazer sentido na vida de pessoas? Sim, como você falou, é um cargo de muita responsabilidade, né? Nós vamos dar voz a muitas pessoas, né? O curso de Direito, ele serve para isso, para dar voz para aqueles, talvez, que não conhecem os seus direitos, não sabem como se defender. E a verdade é que, assim como qualquer outro cargo, nós, como cristãos, né, precisamos pedir o direcionamento do Senhor para cada decisão, mas, principalmente, seguir sendo fiel à palavra de Deus, sendo honesta, né? As áreas, assim, desses cargos mais, talvez, que levam um pouco para o âmbito da política, ou precisamos, assim, que são muito polêmicos, né? Muitas pessoas pecam um pouco na honestidade, na fidelidade, na transparência, assim, com as pessoas. E nós, como cristãos, nós temos esse dever, né, de levar a honestidade, a verdade, né, e principalmente o consolo, a ajuda do Senhor, porque também são situações, né, que nós passamos ali dentro do direito, situações difíceis, com pessoas em vulnerabilidade, né. Então, é um momento mesmo dos cristãos se levantarem ali, não só no âmbito do direito, né, mas em todas as profissões. Os cristãos, eles têm que mostrar que são diferentes, né? Então, nós pretendemos também, na nossa área, mostrar que somos diferentes, trabalhar com honestidade, com verdade e também sendo ali a boca do Senhor, né, naquele lugar, nos desafios, né, que nós vamos enfrentar. Eu creio, Luísa, que esse país tem tudo para dar certo. Nós temos um país lindo, gigante, próspero por natureza, nós temos recursos hídricos, minerais, nós temos uma agricultura potente e nós temos tudo para dar certo. E eu penso, gente, que o segredo do nosso país para a transformação dos princípios éticos, morais, da prosperidade, da honestidade, do direito sendo realmente justo e aplicando o direito na vida de todas as pessoas passa pela base da palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês tiveram uma criação que a base é a palavra de Deus. Eu queria então, para a gente fechar essa participação de vocês tão especial, gente, elas vieram de Divino, mais de 5 horas para vir e agora para voltar, para poder celebrar junto com cada um de nós os 108 anos da nossa convenção e também o primeiro aninho desse programa. Quem sabe daqui a poucos dias eu quero recebê-las aqui agora já como advogadas, quem sabe depois como promotora, juíza, eu não sei aonde Deus vai levar vocês. Mas o mais importante é que seja onde for, que vocês continuem vivendo o Evangelho de Cristo. E isso impacta a nossa geração e também tantos jovens que estão nos assistindo agora. E eu queria terminar assim, Luísa, você deixando um recado, olhando aqui para a câmera que está na sua frente, para os jovens que estão te assistindo. Quem sabe ali o pessoal que está na fase término do ensino médio, pensando o curso que vai fazer, qual o conselho que você dá para quem está começando na universidade para continuar firme na presença de Deus? E se isso vale ou não a pena? Eu queria deixar esse recado já iniciando, falando que vale a pena sim você ficar firme nos caminhos do Senhor, principalmente em uma universidade. Se você tem alguma dúvida se vale a pena ou se é isso mesmo que você quer, porque às vezes com tantas pressões externas, com tantas opiniões ao nosso redor, nossa identidade acaba ficando confusa. E eu quero te dizer que vale a pena sim você ter sua identidade firmada em Cristo, vale a pena sim você seguir os caminhos do Senhor, porque quando você entrega o seu sim para o Senhor ele faz coisas extraordinárias através da sua vida. Então participe daquilo que o Senhor tem feito através dos batistas mineiros aqui no estado de Minas e também, né, no Brasil. O meu conselho é que você se dedique à sua igreja local. Nós sabemos que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor, Ele cuida das nossas. E a partir do momento que nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor demonstra a fidelidade dEle para conosco. Eu e a Elisa sabemos disso, né? Quem diria que nós estaríamos finalizando a nossa faculdade já
O Senhor, Ele tem sido muito fiel conosco, demonstrando e derramando a sua graça e sua misericórdia sobre nós. Então, continue firme, que você com certeza colherá os frutos futuramente nos caminhos do Senhor. Que coisa boa, Elisa e Luísa. Que maravilha recebê-los aqui. Muito obrigado, porque vocês se dispuseram a estar conosco. Saibam que a gente está orando por vocês, vibrando com o progresso de vocês. Manda um abraço forte para a Primeira Igreja Batista em Divino. Tenho certeza que todo mundo está assistindo a gente lá, porque eles viram vocês nascerem, crescerem, se desenvolverem. E a gente quer conhecer os próximos capítulos que o Senhor vai escrever na vida de vocês, porque isso confere orgulho para nós, enquanto batistas. Então, continuem honrando a Deus e fazendo diferença aonde quer que o Senhor conduza cada uma de vocês. Certamente vai ser bem juntinho, né? Elas são gêmeas, estão caminhando juntos na universidade. A história deve se continuar assim, se escrevendo em unidade e em família. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado. E a gente continua aqui. Estamos celebrando os 108 anos da nossa convenção. Está chegando música com Josimar Bianchi, música que vai falar profundamente ao seu coração. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Muito obrigado, querido Josimar Bianchi. Como é bom recebê-lo de volta aqui no nosso CBM ao vivo. Esse que é um programa especial dos nossos 108 anos da Convenção Batista Mineira. Estamos recebendo aqui tanta gente linda, gente que não somente viu a história acontecer, mas escreveu a história de Minas Gerais. É claro que se nós fôssemos contar os 108 anos com cada detalhe, em cada década, aí teríamos que ter alguns dias. Então são algumas representações contando um pouquinho daquilo que Deus tem feito ao longo dessa mais de uma década nesse grande estado mineiro. Nós começamos com 13 igrejas, e hoje nós somos mais de 1.200 igrejas e congregações,
passando de 400 cidades, chegando, na verdade, a 500 cidades alcançadas nesse grande estado mineiro. E agora nós estamos recebendo mais uma convidada muito especial, gente que está fazendo a história aqui em Minas Gerais. É uma alegria receber a Rose Franco, ela que é cantora, também seminarista do nosso Seminário Teológico Batista Mineiro, e ela também é integrante de uma comunidade quilombola. A sua trajetória une música, fé, serviço ao reino de Deus, e a gente está sendo abençoado e tão inspirado, Rose. Quando eu vi o seu vídeo lá de missões, eu confesso que eu fiquei emocionado com seus irmãos, contando aquela história toda. E um detalhe, preservando, depois de tantas lutas, esse sorriso bonito. Então eu vejo, ali a gente vê o poder de Deus na vida de vocês. E como eu falei recentemente, Deus deixou você passar algumas vezes na filinha ali dos dons, né? Quantos dons, gente, coisa boa, canta bonito. Eu já sei que você é uma boa aluna lá no seminário. Hoje uma advogada, recebemos agora as estudantes, né? Sim. Estão trilhando. Você já é uma advogada, bem-sucedida. E um detalhe que me chama a atenção, como você guarda o orgulho pelas suas raízes. Isso é algo tão legítimo, tão lindo, porque é algo que nós nos orgulhamos como brasileiros, são as nossas origens. Por exemplo, as minhas origens, elas são múltiplas, sabe? Eu tenho origem que começa lá na parte dos índios, minha avó era indígena, uma parte da família, né? Parte de pai. Aí de parte de pai também, eu tive uma bisavó que também era quilombola. Mas eu tive também uma avó que era portuguesa. Então, assim, aquela mistura de Brasil, e a gente se orgulha. Porque depois que misturou tudo isso, surgiu o que nós somos. Rose, que alegria recebê-la aqui nesse programa especial de 108 anos. Seja muito bem-vinda. Nós nos orgulhamos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Bom, eu queria começar já perguntando, como é que foi a sua experiência com Cristo lá no Quilombo ainda, aqueles desafios, você contou tudo lá na nossa campanha de missões, mas conta um pouquinho pra gente, como é que isso foi usado por Deus para forjar quem é a Rose hoje? Oi, pastor. É uma alegria para mim estar aqui hoje, né, compartilhar um pouquinho com a comunidade em Cristo sobre o que Deus tem feito, né? Não somente no mundo, mas também no nosso estado de Minas Gerais, por que não dizer dentro do nosso quilombo? E a minha trajetória, eu digo que o próprio Deus transformou muita coisa, né, na minha vida e na minha comunidade. No ano de 2013, que foi quando eu tive esse encontro com Cristo, eu liderava a minha comunidade já com música, porque, na verdade, assim, o Brasil é muito rico, né? E as comunidades quilombolas, elas são muito ricas, principalmente na parte da música. Seja cantando, seja tocando. Então, a gente carrega isso na nossa cultura, né? E eu já fazia isso, já era muito participativa da comunidade. E quando eu tive esse encontro com Jesus, eu entendi ainda mais o propósito do Senhor de ter permitido eu aprender tanta coisa em meio à minha família. Os meus pais, eles são pais de 10 filhos, eu sou a 7ª filha. Olha aí. E a minha família é muito grande, né? Meus avós é muito grande. Meus avós, meus tios, a gente é uma família muito grande. E os descendentes de quilombo, para eles serem considerados quilombolas, eles precisam se autorreconhecer. E apesar de eu participar de uma comunidade quilombola, a exemplo, meu avô, ele não se considera quilombola. Olha isso. A lei prevê isso, né? Para você ser quilombola, você precisa se autodeclarar. Você tem que ficar confortável com isso. Você tem que se considerar quilombola. E os meus pais, eles se autodeclararam como quilombola, toda a minha casa se autodeclarou como quilombola. E a gente
era muito envolvido na cultura mesmo, da cantiga de roda, da música ali com sanfona, com violão, moda de viola. Essa é a cultura... Tudo em português, né? Tudo em português. A gente fala lá português mineirês ainda. Mineirês. E quando os missionários chegou lá na minha comunidade, eu era muito resistente ao evangelho. E muito católica. Eu era muito envolvida no catolicismo. Eu liderava a música na igreja católica. Eu conduzia as novenas que aconteciam na comunidade. Tem uma igreja católica lá dentro da comunidade. Então, hoje tem. Na época, era no centro comunitário que se reunia. Aí, uma vez por mês, o padre ia lá celebrar a missa. E eu organizava a missa, tocava as músicas da missa. E na época, por exemplo, de Páscoa, de Natal, tem as novenas. E eu organizava as novenas, liderava as novenas, dando os estudos das novenas. E nessa época, quando os missionários chegou lá, era época de Páscoa. Eu estava dando a novena, falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E aí, quando eles nos convidaram a participar do estudo bíblico na casa de um primo meu, eu disse que eu não iria. E aí, de tanto eles insistirem no mesmo dia, até minha mãe insistiu para que eu fosse, eu resolvi ir. E quando chegou lá, eu fui preparada para debater tudo. E olha que eu nem era advogada na época. Mas já tinha o dom, né? Já tinha o desejo de cursar o direito, mas não era ainda advogada. Só que, assim, nós quilombolas, pelo fato de a gente enfrentar muita resistência, até mesmo acesso a alguns direitos, a gente, ainda que na época a gente não era da área do direito, a gente era muito curioso, a gente estudava muito, a gente queria aprender muito para que a gente não fosse passado para trás. Então, a gente era muito curioso, a gente gostava de entender de fato o assunto para então poder se defender e tal. E a gente chegando ali naquele estudo, o pastor, com a sabedoria do alto, ele começou a pregar o evangelho de Gênesis a Apocalipse. E aquilo despertou uma curiosidade no nosso coração. Não foi apenas eu que participei, mas meu primo, a minha irmã caçula. A gente participou daquele estudo e despertou em nós uma curiosidade de querer conhecer mais sobre a Bíblia. E ali o Senhor foi nos conduzindo, assim, foi queimando em nosso coração um amor pela obra do Senhor. E a partir daquele momento que, então, eu estava liderando uma novena, falando sobre Jesus, sem entender de fato quem era o Cristo. E ali, a partir daquele momento, eu comecei a compreender sobre quem é Cristo. E a partir daquele momento, eu comecei a levar para as novenas que eu liderava quem era o Cristo ressurreto. Uau, que coisa! E foi, assim, algo que o Senhor quem fez. E no último dia da novena, eu já estava com meu coração rendido ao Senhor, só que ainda não tinha declarado para toda a minha casa, para toda a minha família. E naquele momento, no último dia da novena, nós levamos a palavra de Deus, porque no último dia de novena, rezava-se um terço. E aí, naquele momento, a gente levou a palavra de Deus, perguntou, minha tia, que era quem rezava o texto, se podíamos abrir a palavra do Senhor para lermos um versículo. A Bíblia, né? Nós somos cristãos, então vamos ler a Bíblia. E ali a gente leu e meditamos um pouco e desafiamos a família. Não é bom que nós trazemos a Bíblia para todos os encontros? Todo mundo concordou, foi uma bênção e tal. Mas mais tarde, depois daquele encerramento, daquela novena, o alvoroço se estabeleceu na comunidade. Porque, na verdade, a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra as potestades. E nós, naquele momento, entendemos que nós estávamos numa batalha espiritual muito grande. E a minha tia se sentiu ofendida, a casa da minha tia que recebeu se sentiu desmerecida. E ali, naquele momento, então, o Senhor ministrou no meu coração, tome a sua decisão, porque se eles não querem, você precisa tomar a sua decisão. Meu Deus! E a partir desse momento, eu declarei a minha fé publicamente, os meus pais não aceitaram e a guerra se estabeleceu dentro da minha casa. E ali os meus pais me rejeitaram, falou que não tinha filha, que eu era um desgosto para a família, que não aceitava filhos evangélicos dentro de casa. E naquele momento, o Senhor foi
foi comigo e com todos aqueles meus primos que tinham se convertido também. E apesar dos desafios que nós enfrentamos com toda a nossa casa, nós não desistimos de Cristo. Pelo contrário, a gente entendia a nossa família, nós entendíamos que eles estavam numa cegueira espiritual e que assim como o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, Ele também, no momento certo, tiraria de toda a minha casa. Então, viver isso dentro da minha própria comunidade me ensinou a entendê-los, compreendê-los e viver em amor, né? Cuidar em amor deles. E amá-los. Amá-los de uma forma incondicional, assim como Cristo fez na nossa ignorância, sendo nós ainda pecadores. Ele nos alcançou com um favor imerecido. Uau, que coisa linda, Rose. Olha, eu acho assim, gente, programas como esse, que nós recebemos pessoas assim tão especiais, contando essa história de 108 anos da nossa convenção, a gente olha para o passado, Rose, e vê tantos milagres de Deus, mas Deus é tão lindo que a gente olha para o presente e a gente continua vendo milagres lindos de Deus de igual modo. E esse é um testemunho do hoje, né? Do que Deus está fazendo hoje. E o testemunho, gente, da Rose vem aquecer o nosso coração por missões, porque quando você fala sobre isso, Rose, eu fico imaginando nessa hora quantas pessoas que são religiosas, que querem Deus, têm sede de Deus, mas às vezes não compreendem ainda a palavra do Senhor. A importância de a Bíblia ser o trilho seguro, a regra da fé, da prática. E por isso nós temos os nossos missionários que chegaram lá no seu quilombo. Como é que tem um nome o quilombo, não? Comunidade Quilombola Marx. Marx. Seria esse o meu alvo, já falei para você. Fica muito depois de Teófilo Otoni, não é isso? Fica. Quantas horas? Fica de Teófilo Otoni, dá umas 2h30, 3 horas, depende do percurso que você vai. Você me falou sobre isso. Olha, eu já falei para a Rose, assim que o nosso ônibus Vida na Estrada Novo chegar, eu estou querendo ir lá no quilombo, quero conhecer, porque eu nunca fui no quilombo, gente. Meu Deus. E eu estou querendo demais, porque a Rose, como eu disse para vocês, aliás, o pessoal que acompanha sempre o programa, nós temos aqui várias pessoas que nos acompanham toda segunda. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Kaiser, que acompanha toda segunda-feira e sempre manda recadinho para mim. Tantas outras pessoas já assisti um pouquinho da sua entrevista, porque a gente passou aqui no programa especial de missões. Mas como eu disse para vocês, disse já para a Rose, o testemunho dela falou tão forte ao meu coração que me despertou esse desejo de fazer essa viagem até o quilombo. Eu vou lá tomar um café com meu amigo, o pastor da primeira, André Anastácio, primeira igreja batista em Teófilo Otoni, igreja que a Rose hoje é membro. Sim. Não é isso? Sim. Agora, Rose, nós estamos aqui celebrando esses 108 anos, você faz parte dessa geração que foi alcançada pela obra missionária. E hoje eu sei que você está se preparando para um chamado que Deus está te mostrando dia a dia o que vai ser, né? Você canta tão bonito, você fala de maneira tão gostosa de se ouvir. E eu queria que você deixasse um recado agora, de maneira especial, o pessoal que está em casa, muita gente acompanhando, mas para os nossos missionários, que muitas vezes se sentem com os pés cansados, acham que a semente que está lançando não está germinando na velocidade que ele espera. E você, como foi alcançada por um missionário, eu queria que você deixasse uma palavra de encorajamento para todos os missionários, não só de Minas, mas de todo mundo, todo o Brasil, que estão nos assistindo agora, mostrando que vale a pena continuar, né? Por favor, a câmera é toda sua. Sim. Eu até me emociono quando eu vou falar de um missionário, porque eu sou resultado de um trabalho missionário. Então, se tem uma palavra que eu gostaria de deixar para todos os missionários que nós temos no mundo inteiro, seria: o seu trabalho nunca será em vão. A palavra que o Senhor coloca na sua boca, no seu coração, para ministrar a vida mais improvável, ela nunca voltará vazia, porque de fato nós somos instrumentos na mão do Senhor, e quem faz é o Senhor. O tempo é do Senhor, a gente planta, o Senhor rega e dá o crescimento, e não desiste,
da sua caminhada, da sua jornada, porque se o missionário que me alcançou para Jesus tivesse desistido na jornada, eu não sei onde eu estaria hoje. Uau. Então, talvez a vida que você está aí, o trabalho que você está aí esteja tão difícil, mas o Senhor está fazendo uma grande obra. Então, não desista, porque os frutos virão, de um jeito ou de outro, porque a palavra do Senhor é poderosa e eficaz naquilo que o Senhor quer produzir. Então, permaneça firme, seja forte, corajoso, não temas, mas confie no Senhor, porque Ele é quem faz. Rose, eu não sei o que Deus anda falando no seu coração, você está lá no seminário, não sei para onde Deus está te preparando para usar ainda mais a sua vida, os seus talentos, mas quem sabe alguém que está em casa agora, os nossos pastores e líderes, você que, olha, ela nem me autorizou, gente, mas eu vou dizer aqui, quem sabe você queira ouvir esse testemunho lindo de Rose, é provável, né? Se você fizer um convite para ela, vá até a sua igreja e conta, porque assim, é tão gostoso ver quando Deus opera na vida de uma pessoa, como Deus transforma uma família e Deus transforma uma comunidade inteira. É o que aconteceu na vida da Rose, é o que aconteceu na vida da família dela e da comunidade dela. Por isso que eu estou nutrindo esse desejo de visitar essa comunidade. Será muito bem-vindo, pastor. Mas eu vou fazer uma festa lá, você não sabe. Coisa boa demais. Você vai ver que meu povo é um povo muito alegre e muito receptivo. Eu estou querendo demais. Vamos preparar aqui uma comitiva para a gente ir lá visitar e ver esse povo de perto. A gente está querendo demais. Bom, eu falei sobre seminário, você é seminarista. Queria que você falasse um pouquinho como é que tem sido a formação para você do nosso seminário. Você está se sentindo cuidada? O conhecimento está expandindo mesmo? Os professores alcançam a sua expectativa? Como é que tem sido sua caminhada de formação? O Seminário Batista Mineiro tem sido um divisor de águas no meu ministério. É algo que eu já orava ao Senhor há um bom tempo, já compartilhava com o pastor André e falava desse interesse de aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor, até para que o Senhor possa nos usar, nos capacitar, e Ele levanta seminários para isso, né? E as imersões que a gente faz ali na CBTL é algo assim, a semana de imersão que a gente passa lá, literalmente é uma imersão, não somente ali com os professores, que são professores maravilhosos, né? Nosso diretor também maravilhoso, Danilo, e todo o pessoal que trabalha ali nos recebe muito bem, os professores nos ensinam todas as perguntas que a gente faz, com paciência, com amor, com zelo. E os colegas de seminário, assim, a gente fala que a gente não tem colegas, a gente cria amigos, né? Olha, e a gente sabe que não vai ser apenas naquele período, né? Nesse período de 4 anos, mas vai ser um período de ministério, né? De uma trajetória inteira. Então, além disso, o curso em EAD também, né? Em disciplinas que são mais aprofundadas, tem sim acrescentado e muito no conhecimento da palavra do Senhor e também na prática ministerial. Então, tudo tem acrescentado. E eu digo que quem tiver façam um seminário, porque a faculdade, eu fiz a faculdade de Direito, eu sou uma outra Rose depois da faculdade. E agora no seminário está sendo uma outra Rose, e eu falo no sentido positivo, né, de acrescentar, e a gente vai ver que na palavra do Senhor a gente vê isso, né, os discípulos indo aprendendo e crescendo no conhecimento e na graça do Senhor, e o seminário tem proporcionado isso. Rose, que coisa boa! A gente precisa promover outras vindas, quem sabe nessa ida lá no Quilombo que nós vamos fazer, a gente vai fazer um CBM especial no Quilombo, você contando toda aquela história, como é que foi, como é que aconteceu. Bom, gente, esse bate-papo está tão gostoso, mas a Rose não vai embora não, porque já ela vai cantar um pouco mais, permitindo, na verdade, com que a instrumentalidade que Deus deu a Rose seja instrumento nesse programa e nessa noite para abençoar muitíssimo a sua vida,
que está nos acompanhando agora. Bom, está chegando agora um quadro que é muito especial, porque ele conta um pouquinho o que vai acontecer no estado de Minas Gerais, nas igrejas, nas associações. Está chegando o quadro O que vai pelas igrejas. Boa noite, Pastor Márcio, todos que nos assistem nessa noite. Vamos com a nossa agenda. No dia 28 de julho acontece a Tarde Inspirativa das Mulheres Batistas, às 14h30, na Igreja Batista Parque Veracruz, localizada na rua Itaipu, número 851, bairro Alto Veracruz, em Belo Horizonte. E de 29 de julho a 1º de agosto acontece o Congresso Batista Mineiro e a 88ª Assembleia da Convenção Batista Mineira na Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora. Faça sua inscrição e participe desse grande momento de comunhão e fortalecimento da obra batista em Minas Gerais. As reuniões da Ordem permanecem em recesso durante este período, retornando no dia 5 de agosto. E é hora dos parabéns. Dia 21, a PIB Boa Vista celebra 52 anos de organização. E dia 25, a Igreja Batista Nova Jerusalém, em Belo Horizonte, comemora 61 anos. Parabéns por mais um ano servindo ao Reino de Deus. E se você quer divulgar as novidades da sua igreja, envie as suas informações para o e-mail, o que vai pelas igrejas@batistasmineiros.org.br. Voltamos com o pastor Márcio. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Muito bem, gente, está chegando agora o quadro Educação em Pauta com o pastor Ramon Márcio, trazendo novidades e também vamos ficar atualizados de tudo aquilo que está acontecendo em Minas Gerais. Vamos juntos! Pastor Márcio, nós estamos aqui mais uma vez com Educação em Pauta, é porque o assunto não acaba, o Colégio Batista é muito grande. E nós temos aqui para falar dessa grandeza e a gente tem que fazer isso em doses homeopáticas com o professor Valcenir Braga, o CEO da Rede Batista
de Educação. Mais uma vez, estamos gratos pela tua presença aqui, professor. Eu que agradeço, pastor Ramon, a alegria poder estar aqui e conversar, né, com o nosso público aí sobre educação da Rede Batista de Educação, que é a educação diferenciada. E é bom a gente ter esse tempo aqui para poder a gente conseguir contar quem é essa rede, que escola é essa, né? E para que a sociedade saiba que ela tem opção. Ela pode indicar os seus estudantes, ela pode indicar os seus filhos, netos e sobrinhos, porque é um local do conhecimento junto com o exercício da fé, e assim nós vamos avançar para o futuro. Hoje nós vamos ver uma matéria que envolve Dani, Renato, Alisson, envolve diversas unidades do Colégio Batista, é sobre os Jogos Estudantis. Coisa linda, roda a matéria. A edição dos Jogos Estudantis da Rede Batista de Educação já começou e ela mostra que competir também é aprender. Você acompanha agora algumas imagens de como têm acontecido os jogos aqui na Unidade Floresta. É uma semana muito animada, cheia de atividades esportivas. Agora você acompanha um trechinho de uma entrevista que fiz com o coordenador de Educação Física, Hugo Reis. Hugo, qual que é a importância pedagógica desse momento aqui? A importância pedagógica é maravilhosa, é a oportunidade que a escola tem de se unir em um objetivo único para fazer um movimento que é de todas as áreas, não somente da educação física. Então nós estamos pegando um pedacinho de cada disciplina para fazer um evento maravilhoso que tem tudo a ver com o nosso colégio, com a essência dele e com todos os valores que nós pregamos aqui. Veja agora parte da entrevista de Pietra Barbieri, do 3º ano. O coração ele já está apertado, a saudade já está batendo, porque assim está sendo uma experiência maravilhosa para nós. Nós do 3º ano já é um sentimento mais assim, só que tudo que a gente está aprendendo está indo muito além de esporte. Eu falo porque a gente está vivendo isso na nossa sala e eu imagino que todo mundo também está vivendo, que os aprendizados que a gente está tendo sobre união, estar em equipe, aprender que as nossas diferenças elas somam, elas fazem a gente crescer. E esse clima de celebração e animação e torcida não está só aqui na Unidade Floresta, não, está em toda a rede do Colégio Batista. O Renato está lá no Buritis, vamos correr para lá para ver como é que tá aí, Renato. Muito bem, Daniela Savassi, é isso mesmo. Nós estamos aqui na cobertura desse momento de festa, esse momento lindo da Rede Batista de Educação. E eu estou, como você bem falou, na Unidade Buritis, é isso mesmo. Agora, vocês acompanham aí algumas imagens que a nossa equipe de comunicação fez ao longo desse dia. Então vocês estão vendo aí algumas imagens da apresentação, da abertura dos Jogos Olímpicos aqui na unidade do Buritis. Muito bem. Nós conversamos também, Daniela, com a diretora Flávia Juliano. Vamos ouvir um trechinho dessa conversa? Diretora, conta pra gente o que está acontecendo aqui nessa unidade hoje. Hoje nós estamos muito felizes porque aqui na Unidade Buritis nós estamos com a abertura dos Jogos Estudantis. As crianças do berçário até o 5º ano participando desse tema lindo que foi escolhido. Várias nações, um só coração. Muito bem! Nós também conversamos, é claro, com o professor Valceni, que estava aqui para essa abertura. Vamos ouvi-lo. Professor Valceni, conta pra gente a importância desse momento para os alunos. Para o estudante é essencial esses jogos escolares, porque os jogos eles ajudam a desenvolver várias habilidades e competências, a amizade, a cooperação, o senso de responsabilidade, né? E também eu creio que é o momento da escola também mostrar o seu processo pedagógico. E o Colégio Batista ele investe intencionalmente nos esportes, né? Como estratégia de desenvolvimento do estudante. Então é um momento muito lindo, muito rico para a nossa equipe, para os estudantes todos. E é claro que o pai coruja tinha que entrevistar a filhona. O que você está achando dos Jogos Estudantis? Ai, foi muito legal e eu tenho certeza que a turma do 2º período C que vai ganhar. Muito bem, e daqui
do Buritis, nós seguimos agora para o Castelo. Com ele, o Alisson Ferrari. É com você, o Alisson, aí no Castelo. Vamos juntos! É isso mesmo, Renato. Nós estamos aqui nos Jogos Estudantis na Unidade Castelo. Vocês acompanham aí agora algumas imagens aqui. Nós entrevistamos a Keila de Paula e o seu filho Natan de Paula. E vocês vão conferir um pouquinho das imagens aí agora. Jogos Estudantis, ele é bem mais que descobrir talentos para o esporte, de que ver os jogos acontecendo. Para mim, essa integração entre os alunos, a escola, o crescimento deles e maturidade para lidar com os jogos, a equipe, isso para mim é algo que é muito bom para o crescimento deles. Então é muito legal ter isso aqui na nossa escola, na nossa comunidade escolar. Eu gosto muito, de participar, mas o que a gente mais aprende nos jogos é que tem que ter paciência com o seu time, porque nem tudo é perfeito. E também que às vezes você tem uma oportunidade e não te tocam a bola e a gente aprende a lidar com isso. E agora nós conversamos com a Andressa Eloy e o seu filho Danilo Eloy. Vocês vão conferir as imagens aí agora. Eu acho que trabalhar com eles essa questão da disciplina, do respeito, do trabalho em equipe, Eu falo que vem desde do início da organização, quando eles estão escolhendo as camisas, a dinâmica do grupo, o hino que o grito de guerra quando eles vão cantar assim quando vão entrar. Mas eu falo que o principal é a questão da disciplina, e o trabalho em equipe. Para mim está sendo um privilégio poder participar dos jogos, a dinâmica, a competitividade, tudo está acontecendo. Ganhar, perder, que tudo faz parte, porque nem sempre a gente vai conseguir ganhar. Mas está sendo muito bom a gente conseguir praticar vários esportes e conseguir tirar um bom proveito da escola. E estas foram as opiniões dos pais sobre os Jogos Estudantis 2026 no Colégio Batista. Agora nós vamos com a Dani Savassi, que está na Unidade Floresta. Dani, é com você. Obrigada, Alisson. É muito legal de ver que quando o esporte faz parte da educação, o aprendizado acontece dentro e fora das quadras. Eu também conversei com o Lucas Andrade, do 6º ano. Confira. Está sendo um momento muito proveitoso, de muito aprendizado. Estou vivendo momentos incríveis que eu nunca vou esquecer. O clima aqui é de muita alegria e muita amizade. A competição encerra ao sair das quadras. Só quero dizer que se você também quer seu filho aqui, nesse ambiente maravilhoso, falando igual esses meninos, entre em contato aí com o site que está aparecendo no seu vídeo. Eu sou Daniela Savassi para o CBM ao vivo. Eu fico aqui, na torcida com essa galera aqui. Vem pra cá, tchau, tchau. Professor Valceni, gratidão aí a essa turma boa aí, rodando, queimando gasolina para conhecer só aqui na região metropolitana, só na Grande BH. Nós temos aí o pessoal trabalhando bastante. Por quê? Porque estava acontecendo simultaneamente jogos estudantis nessas unidades que nós vimos aí. Obrigado, Renato. Obrigado, Dani. Obrigado, Alisson. Professor, por que o assunto esporte sempre volta? Nesse caso aí a gente está percebendo. Por que o colégio investe tanto em eventos esportivos como esse, os Jogos Estudantis? Pastor Ramon, o esporte faz parte da estratégia educativa do Colégio Batista da Rede, Batista Educação. E por que faz parte? Porque o esporte é aquele momento onde o estudante ele é submetido aos seus limites, ao estresse, E nessa hora que você vê se ele tem habilidade. Porque muitas vezes você ensinou, ele tem um conhecimento, ele desenvolveu a habilidade, mas ele não tem atitude. Ele tem que ter atitude. Então é na quadra de esporte, quando ele leva aquela pisada, que você vai saber se ele não vai xingar a mãe do outro, por exemplo, se ele tem resiliência, se ele cumprimenta o adversário, mesmo quando ele perde, ele tem que ser um cidadão, ele tem que dar exemplo,
ele precisa mostrar que ele é estudante do Colégio Batista Mineiro, ele é um estudante atleta e ele mostra ali na quadra as suas habilidades. Então, o estudante que está envolvido com o esporte, ele tem que desenvolver, para ele ser bem-sucedido, tem que ter disciplina, dedicação, resiliência, ele precisa ser um pouquinho obstinado ali, né? E por isso, ele, no geral, ele é também um melhor estudante na sala de aula. Ele lida melhor com conhecimento quando ele é um melhor atleta, esportista. Por isso que a gente investe nos esportes, né? E todos os anos nós temos as Olimpíadas, dos Jogos Estudantis, Jogos Escolares, em diversas unidades, né? E os colégios, quando são maiores, inclusive, eles dividem isso. Um ano você faz Olimpíadas para as séries iniciais, estudantes de 4 meses a 10 anos de idade, né? Em outros anos você faz para os maiores, de 11 a 17 anos. Por exemplo, essa semana, sábado passado, eu estava assistindo essa matéria aí. Os Jogos Estudantis na unidade Buritis, onde era para os menores. Uma lindeza. Tivemos ali um desfile naquela manhã com 900 estudantes, né? E o pessoal de linha de frente eram os bebezinhos de colo, de berço, né? Eles abriram a Olimpíada ali, né? Um espetáculo. Depois vieram os maiorzinhos com 2 anos de idade, 4 anos, e 5 e 6, né? É uma maravilha, né? Esses meninos depois vão estar nas aberturas de Jogos Olímpicos, de Copa do Mundo. O Estevão fez muita falta na Copa do Mundo, na seleção brasileira, que é um ex-aluno do Colégio Batista. Se eu não estou enganado, foi aluno por 7 anos do Colégio Batista, Unidade Floresta. O Estevão foi nosso bolsista, né? Hoje ele joga no Chelsea. No Chelsea. E estudou conosco dos 8 aos 15 anos com bolsa de estudo, porque o pai dele era uma pessoa humilde. Hoje eles ganham muito dinheiro, né? Mas, então, nós temos outros estudantes, como hoje tem o Enzo, né, que joga, inclusive, no Atlético, é nosso estudante, bom de bola demais, também vai ser um atleta de nível internacional, né? E muitos outros, e outras modalidades, como ginástica rítmica, que nós temos vários estudantes com medalhas sul-americanas, e nosso time de futsal feminino sub-14 vice-campeão brasileiro e tetracampeão em Belo Horizonte, nos Jogos Escolares. Então, a gente tem atletas, né, alunos que se dedicam e têm boa performance nas suas categorias. Agora, a gente fala bastante sobre isso aqui. Isso reflete na proposta de formação integral do aluno, né? Jogos, esporte, esse incentivo todo do colégio, isso tem também um reflexo nessa formação integral. Com certeza, porque a nossa proposta educativa, né, ela tem da dimensão integral, né, ou seja, educação integral, então ela tem várias dimensões, uma delas é o esporte. Entendeu? Então, a gente intencionalmente investe no esporte. As nossas instalações nunca é aquela instalação apertadinha de um prédio com algumas salinhas, não. A gente, além da sala de aula, você tem espaços de circulação dos estudantes, né? Tem lugar deles tomarem sol, tem lugar de falar no recreio. Eles têm, nossas escolas têm de no mínimo 1 a 2, 3 quadras de esportes, né? Tem local que tem até mais, né? Então, a gente investe intencionalmente nos esportes, damos muito valor a isso aí, porque nós sabemos que o nosso estudante ele precisa dessa prática do esporte. E a família precisa se preocupar com isso. Ao matricular o filho numa escola, depois, quer dizer, além de lidar com a ciência, o estudante precisa praticar um esporte, estar envolvido com a arte também. Isso tudo vai dar uma amplitude na sua formação do caráter, vai desenvolver valores em várias dimensões, né? Então, no Colégio Batista, da nossa rede de educação, a família pode ter certeza que o seu filho está recebendo o que é de melhor em termos de educação no Brasil e no mundo. Não há escola que ofereça maiores oportunidades. Inclusive, nós estamos abrindo para o mundo agora, que além dos esportes, a gente tem também o high school, né, onde nós colocamos o aluno em contato com as grandes universidades do planeta, né, de forma que a gente agradece a Deus por essa oportunidade de poder atuar para a formação de tantas vidas de crianças e adolescentes, onde vão ser pessoas de alta relevância na sociedade, de alto impacto, né? Tendo como base os princípios e valores da palavra de Deus, sendo cidadãos que amam o próximo, que protegem o mais necessitado, que são atenciosos, empáticos e contribuem para formar uma sociedade mais justa e solidária e tornando o mundo um lugar melhor para se viver. Muito obrigado, professor Valceni. Obrigado, Dani, Renato, por essa matéria. Coisa linda de ver tanta gente junta em torno também desse tema importante que é o esporte. Pastor Márcio, está com você.
estamos quase terminando esse programa especial dos 108 anos da Convenção Batista Mineira. Quanta história nós trouxemos à memória, quantas pessoas especialíssimas aqui com a gente e também na nossa memória. Portanto, esse é o tempo de celebrarmos juntos uma história mais do que centenária, bem como o primeiro ano do programa CBM ao vivo, que tem alcançado milhares de pessoas em Minas Gerais, mas também em todo o Brasil. Antes de nós terminarmos, como você já sabe, nós vamos orar pela sua vida, pela sua família. Quem sabe você esteja passando por um momento de desafio e nós cremos no poder da oração. Como está conosco o pastor Arlécio Franco Costa, nós vamos pedir que ele ore pela sua vida, pela sua família e também agradecendo a história e o legado de 108 anos da nossa convenção e o primeiro aninho, pastor Arlécio, desse programa, o CBM ao vivo. Vamos falar com Deus neste momento com o pastor Arlécio Franco Costa. Amado Deus, bendito Senhor, louvado seja sempre o Teu nome, Pai. Queremos nesse momento expressar toda a nossa gratidão por esses 108 anos da Convenção Batista Mineira e por esse primeiro ano também do programa CBM ao vivo. Nós Te louvamos, ó Deus, porque essa instituição, CBM, tem sido instrumento de bênçãos na edificação de vidas. Tem contribuído, Pai Santo, para que o Evangelho possa se expandir e chegar nos mais distantes lugares desse grande estado de Minas Gerais. Agradecemos pela liderança, por aqueles que passaram na direção executiva, hoje especialmente pelo Teu servo, pastor Márcio. Te damos por aqueles, ó Deus, que contribuíram na presidência também da convenção, nas diversas gerências da convenção. Nós Te damos graça porque tudo tem sido voltado para a glória e a honra do nome do Senhor. Igreja tem sido edificadas, igreja tem sido instrumento de bênção para a salvação de vidas e nós Te louvamos por isso, Pai. Que a convenção continue, Pai Santo, assim como tem sido até hoje, esse instrumento de bênção na vida dos pastores, da membresia das nossas igrejas. Nós Te louvamos por essa determinação e por essa missão que tem sido cumprida com tanta fidelidade. Que hoje a liderança atual possa continuar sendo revestida da Tua graça, com a unção do Senhor, em toda e qualquer situação, contribuindo para a Tua glória. Oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Nós estamos aqui quase terminando o programa, mas eu peço que você fique com a gente um pouco mais. Primeiro, porque nós queremos deixar junto com você os nossos conselheiros. Quando nós encerrarmos aqui, nós temos dezenas de pessoas preparadas para te ouvir através da Touch Peace. A Touch Peace é o primeiro aplicativo de ajuda emocional mundial. Nós temos atendimentos 24 horas em videochamada e gratuito. Portanto, aqui embaixo você tem um QR Code. Você pode pegar agora o seu celular, apontar a câmera para esse QR Code e baixar gratuitamente esse aplicativo e você terá a partir desse momento um conselheiro confiável de bolso, aonde você pode abrir o seu coração, você pode contar a sua história e receber um aconselhamento com bases sólidas para você e para a sua família. A Touch Peace já alcançou mais de 350 mil pessoas em menos de 3 anos e temos também disponível esses atendimentos 24 horas em inglês, em mandarim, também espanhol e ainda o português europeu, com a nossa base lá em Lisboa. Portanto, um grande movimento de cuidado emocional e compartilhamento de vida. Muito bem, gente, depois que você recebe esse grande presente da nossa querida Convenção Batista Mineira, do programa CBM ao vivo, que são os nossos conselheiros, nós também vamos celebrar juntos e com festa, com bolo, com parabéns. Mas antes, nós temos um pequeno vídeo que nós preparamos para
celebrarmos um ano de CBM ao vivo. Vamos assistir o VT. Muito bem, gente, vamos lá então. O tempo tá curtinho. É assim mesmo que a gente faz aqui na direção do programa. A gente tem que sempre falar: olha o horário, vamos lá, vamos começar a gravar então, gente? Vamos lá? Aqui a gente está vendo ali, ó, você vê essas televisões ali, ó, a gente fica assistindo o programa daqui. Aqui a gente tem o cronômetro, né, que a gente vai vendo aqui o tempo certinho, né, porque como é ao vivo a gente precisa terminar na hora certinha. Aqui eu vou falando no ponto do pastor, então eu vou falando, pastor, aliás eu vou falar com ele agora. Pastor, faltam 2 minutos para a música, 2 minutos para chamar a música. A gente tem que comandar aqui todo o programa, né? Aí aqui eu vou passando um TP para ele e aqui tem um pessoal aqui, essa equipe maravilhosa aqui, que é o nosso diretor de corte, Leandrão, ali o Joãozinho ali no fundo, que é o que coloca aquelas tarjas ali. E ali é o Guilherme, que fica lá responsável por todo o áudio, né? Então, é uma equipe enorme, né? Enquanto as gravações da Educação em Pauta estão rolando, eu puxei o Alisson aqui para contar pra gente como é a experiência de viajar por Minas Gerais, registrando tudo que Deus tem feito. Tem sido gratificante, né? Às vezes a gente, como o estado de Minas Gerais é um estado muito grande, a gente às vezes leva horas e horas viajando, muitas das vezes é uma viagem cansativa, mas é muito gratificante. Entrevistar aqui normalmente, né, o professor Volceni, nós estamos juntos em praticamente todos os programas, com algumas exceções. É muito fácil, né? O professor Volceni é um professor do Colégio Batista, da Visão Batista, é um professor especial, né, dessa rede, desse projeto, e a experiência é maravilhosa, porque eu estou aqui aprendendo, né? Eu tenho diversas aulas aqui em cada entrevista. Olha, nós queremos comunicar a nossa educação para toda a nossa comunidade, tanto a comunidade da Convenção Batista Mineira, também para o mercado. Então, para a gente é um prazer poder estar trazendo aqueles detalhes do nosso processo pedagógico e da gestão da escola, para que a nossa comunidade conheça esses talentos, por exemplo. Olha cada vídeo que é feito aqui, que é a Daniela Savassi, essa jornalista fantástica que nos ajuda aí, né, com as suas entrevistas, né? Também os vídeos aí do Renato e toda a equipe dele. Então, tudo isso é produzido peças com excelência, apresentando a escola por dentro. Como é fazer o que vai pelas igrejas? Muitos não sabem, mas a Ellen faz teatro, é atriz. Eu sempre gostei muito de vídeos, essas coisas todas e tal, mas aí quando eu comecei a fazer teatro, isso pra mim fez uma diferença muito grande, tanto na minha postura quanto na minha dicção também. Então isso me ajudou demais. Eu creio que a CBM ao vivo é uma ferramenta dos batistas mineiros que tem alcançado vidas de uma forma extraordinária. E este um ano que vem completando, já temos colhido frutos extraordinários. E a minha oração é que outros anos venham de forma estratégico, acolhedor, mas que atinja o coração de cada um dos nossos telespectadores e todos que têm envolvido direto e indiretamente, e que use vocês, continue usando vocês como essa ferramenta de entrevistas que nos faz entender de fato essa complexidade da gravação, mas acima de tudo da intencionalidade da informação. Que Deus os abençoe. Mas pra gente é um prazer, é um privilégio poder estar aqui. Todos passam pela gente, né? Porque é uma forma da gente tratar com carinho, da gente receber com amor, né? Com um lanchinho, uma conversa. Eu venho falando com o Renato há aproximadamente 8 anos. Renato, a gente precisa fazer um programa para atualizar os membros das nossas igrejas daquilo que Deus tem feito em Minas Gerais.
e a gente tinha alguns modelos para funcionar. Faríamos ele uma vez por mês ou quem sabe 2 vezes, mas não chegávamos nunca no momento oportuno. Mas aí, em algum momento, Deus abriu as portas e eu acho que uma das coisas mais lindas que nós temos aqui no CBM é aproximar as igrejas batistas. São cerca de 1.200 igrejas e congregações, distâncias enormes, pode passar de 1.000 quilômetros. E aqui é um ponto de encontro. Toda segunda-feira os batistas se encontram para saber o que Deus está fazendo nesse solo lindo mineiro. Portanto, é um momento especial para nós. O diretor, ele vai organizar o tempo e ele vai coordenar as equipes. A gente tem a equipe de iluminação, a gente tem a equipe de cinegrafistas, a gente tem o apresentador, os entrevistados, maquiador. Então, é muita gente. Então, a figura do diretor concentra nele esses comandos para que todo mundo se organize e possa fazer tudo no tempo que é necessário. Chega 20 pessoas aí pra você maquiar? Aí já tô acostumada, né? Que antigamente era tudo assim, em cima da hora. Mas graças a Deus, no final dá tudo certo. Olá, batistas mineiros. Então, nós ficamos por aqui. Você que quer saber um pouco mais do que acontece nos Batistas Mineiros, acesse o nosso @batistasmineiros no Instagram. E eu fico por aqui. Tchau, tchau. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos. Mais uma! Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos